O Fluminense toma o segundo gol, uma virada que é um choque. E eu estava lembrando, conversando com a Mari, com outros companheiros na redação, que foi um primeiro tempo que o Fluminense está acostumado a ver no Maracanã. Aquele jogo de sábado à noite no Maracanã, que o Fluminense joga contra o time médio ou pequeno, considerado pequeno do futebol brasileiro, e que ele tem o domínio do jogo, mas no final ele acaba sofrendo um empate ou uma virada no Maracanã. Isso aconteceu N vezes, contra Atlético Goianiense, contra Criciúma, contra a Juventude, etc. Porque é um time que acha que está com o jogo controlado, não toma as devidas precauções defensivas e acaba não conseguindo superar defesas que se fecham, no caso de hoje também. Era uma linha de 5 atrás. Então, o Fluminense tinha o controle da posse de bola até a entrada da área. Dali para frente, ele não conseguiu conectar com o Cano. O Cano participou muito pouco do jogo. Muito pouco do jogo. Então, era aquele jogo que ia até a lateral, voltava na intermediária voltava para a lateral e não entrava. Aconteceu a falta na entrada da área e aí saiu o gol. Uma bela cobrança de falta do Arias. E aí é isso. Acho que o Fluminense deu aquela relaxada, tomou a virada. E para o segundo tempo, não sei como foi o clima no vestiário, mas o time voltou muito desconjuntado entre seus compartimentos, né? Ele fez já mudança no intervalo. Entrou o Everaldo, né? Entrou o Everaldo, que acrescenta muito pouco. Briga, é verdade, tá lá, ocupa espaço na área, mas continua sem a bola chegar para ele e pro Cano. E te digo uma coisa, gente, desculpa te interromper. Ainda teve um lance, eu entrei ali no camarim, né, na maquiagem, a Mari estava, né, terminando de se maquiar, entrei para maquiar. Aconteceu um lance, falei pra ela, ele tá com medo de chutar pro gol, não é possível. Ele teve um lance que é pra chutar pro gol, ele tentou o passe e a jogada não deu certo, não seguiu. Sim, Eu acho que o lance era pro passe, tá? Mas ele podia ter chutado. Podia. Mas a questão toda, Pina, é que assim, ele é um centroavante. Exatamente. O centroavante tem que ter fome de gol, ele tem que ter ambição de resolver. Ele não pode querer jogar sempre pro outro companheiro, como foi no jogo contra o Borussia Dortmund. E a gente tem visto isso acontecer com os outros times brasileiros, né? Sim. Flaco no Palmeiras, o Igor no... Assumir responsabilidade, ele é um jogador terminal. Se ele tá com a bola dominada dentro da área, ele sempre procura outro para passar essa bola. Ele não tem a confiança de chutar no gol. Às vezes ele não pensa mais que ele pode chutar, né? Parece que a primeira coisa é vou passar para alguém. Às vezes há centroavantes que exageram nisso, né? Há situações em que há clara possibilidade do companheiro livre marcar o gol e o cara não passa a bola. Aí já chega um egoísmo. Mas o centroavante, a torcida grita. A torcida quer que ele chute, ele não tem confiança. Então, mais uma vez, não acrescentou muito. O jogo muda quando entra o Keno. O Keno é o cara que muda o jogo. A partir do momento que ele entra aos 15 minutos do segundo tempo, ele é o jogador que mais toca na bola no Fluminense. 29 ações com bola. Porque é isso. A bagunça continuou uma bagunça. Organizada por quê? Dá a bola no Keno, vê o que ele arruma lá. Era só o que o Fluminense fazia. Dava a bola no Keno, ele partia, driblava. Não conseguia fazer a bola chegar. Nem no Everaldo, nem no Cano. Uma delas sobrou para quem vinha de trás, o Nonato. O Nonato fez o gol e deu uma aliviada. De finalização, ele levantou a cabeça. Ele escolhe o lado certinho, né? Porque tinha muita gente ali que poderia bloquear o chute. Foi muito bem mesmo. E aí depois disso continua pressão, com um escanteio, bate daqui, rebate dali, acolá. Quem tá lá para fazer o gol é o centroavante? Não, é o zagueiro. É o Fuentes. O zagueiro vai lá e faz o gol. E aí se abre, né? O Santos sai para o jogo e tem a possibilidade do quarto gol num belo cruzamento do Arias para o Keno, os dois melhores jogadores do Fluminense nessa partida. Você falou do Keno, ele não entrou logo no intervalo. Você falou aí, 15 minutos, né? Já não era para ter entrado no intervalo, não? Eu confesso que eu demorei a entender a entrada do Everaldo no lugar do Ganso. Assim, porque logo depois se mostrou o Fluminense ainda mais vulnerável, porque o Ganso, querendo ou não, tem a característica também e auxilia demais você de prender um pouco mais a bola, né? Ali. Você trabalhar, rodar, girar, enfim. A partir do momento que você tira mais um homem de meio de campo e você coloca mais um centroavante, o Fluminense deu o claro recado de que a gente vai para cima e independentemente do que a gente possa... o risco que a gente possa correr. E correu esse risco. Teve oportunidades. Teve o lance do Fábio, que de fato não foi pênalti. Teve o contra-ataque, ele se mostrou ainda mais presente. Todo contra-ataque era desesperador. O Fluminense, ele contou com a falta de qualidade do outro lado. Nesse segundo tempo, com um senso de urgência de finalizar as jogadas, assim, num nível altíssimo. E eu demorei, falei... A gente até comentou, falei... ainda não entendi, né, a entrada do Everaldo. E aí sim, aí dá pra ver que o Renato ele volta um pouquinho, tenta corrigir, não corrigir necessariamente, mas alternativas. E aí ele entra com o Keno. Eu acho que no intervalo ele já poderia ter feito outras mudanças. Mas
conseguiu corrigir ali com 15 minutos. Eu achei que o Renato tinha lógica a troca, porque ele quis dobrar os centroavantes. Como os volantes têm muito espaço para construir, o zagueiro vem de trás, ele tinha os 2 jogadores abertos, que eram o Arias e o Serna, e podendo o Arias circular bastante. Se o Arias circula por dentro, o lateral avança também, e aí ele tinha 2 jogadores na área para aproveitar essa jogada pelo lado, já que por dentro, e o último adversário com uma linha de 5, ele quis povoar um pouco mais a área. Mas eu concordo com vocês que em princípio não funcionou. E o que resolveu isso foi exatamente a entrada do jogador que individualmente conseguiu fazer aquilo que o Renato esperava. Então eu confesso que com bola eu não vi o Fluminense com problemas táticos hoje. Eu achei que sem bola, em alguns momentos o Fluminense teve problemas, mas conseguiu se virar bem. Porta que ganhou o jogo e o Renato tem mais um. Eu acho que sem bola, em todos os momentos, teve problemas. Marcou muito mal. Com bola, o time foi bem. Com bola, não chegou a dizer que foi bem. Meu modo de Porque eu acho que não funcionou com bola, teve muito mais a ver com atuações individuais do que com a ideia de jogo ou proximidade. Então, mas foram muitas atuações individuais ruins. Muitas abaixo. É futebol. Muitas abaixo. Eu concluo que tem alguma coisa a ver com o sistema. O Cano, por exemplo. Cano nulo. Cano não foi bem. Nulo. Não é o sistema. Ele até participou do lance do gol do Fuentes. Chutando mal, inclusive. Ele estava tão mal que ele chutou errado e deu sorte. Deu certo. Acabou que deu certo. Mas quando você vê vários jogadores mal, alguma coisa está errada que não está funcionando do sistema. Não está funcionando. Aí se fiou o Fluminense, para mim, em alguns jogadores que conseguiram tirar de dentro da sua qualidade técnica jogadas que resolveram. Mas no plano defensivo, no sem a bola, foi um desastre completo. Em todos os momentos que o Fluminense era atacado, havia uma descoordenação, havia espaço, havia decisões equivocadas, havia jogadores que não faziam a linha, basicamente, coisa básica do futebol. Havia um certo marcar com o olho, distância para quem tinha a bola. O time que se propõe a atacar dessa forma, ele tem que estar pronto para o momento de perder a bola, gente. No mínimo parar com uma falta. Mas não, ele perde a bola, só tem um zagueiro e um volante e vai todo mundo recuando. Mas isso foi uma característica do jogo, da formação, da escalação inicial, ou a gente está falando a partir do momento que o Fluminense toma o 2-1 e aí tem um nervosismo no segundo tempo, precisava virar, Não, fazer... isso é antes do 2-1, isso é o que causa o 2-1. Tá. Isso é o que causa o 2-1. E as outras possibilidades 1-0, né? de gol que o Santos teve no segundo tempo. É que foi um time muito também amedrontado, que com pouquíssima ambição. O time do Santos estava ali morrendo de medo do Fluminense. Tem limitações, né? Também. Inclusive as limitações do Santos ajudaram muito o Fluminense. Quase foi pênalti lá. Ataque muito bem feitas do Santos. Muito bem feitas. Muito bem feitas. Muito bem feitas as montações de contra-ataque. As ligações, elas eram... Sim, mas foram poucas. Sim, porque também o Fluminense, e aí eu concordo contigo que sem bola fica devendo, também não deu tantas chances assim de contra-ataque. Aqui teve alguns momentos do jogo que o time literalmente parava de marcar. E aí os contra-ataques foram escancarados, né? Isso. A questão dos contra-ataques é que foram escancarados. E o assim. empate Outro acontece, time... o empate acontece 10 minutos depois, né, do gol. E assim, é claro que avaliando o adversário e pensando muito com a cabeça do Renato também, as escolhas, elas fazem sentido, né? Talvez não tenha mesmo sentido você entrar com os 3 volantes, você entrar com um time mais conservador nessa partida contra esse adversário. É que é um contraste absurdo, né? Com o desempenho contra o Borussia. Então, assim, foi daqui para cá. Eu acho que as execuções, elas de fato não chegaram nem perto ali da perfeição. O Ganso abaixo, acho que o Hércules errando muito mais do que o normal. É um jogador que, depois que encaixou nesse Fluminense, demorou um pouquinho, mas é um jogador muito importante, ali do setor de meio de campo. E aí você não teve, além desse espaço do corredor, né, para o Serna trabalhar, para atacar, você teve essa dificuldade por conta da linha de 5, por conta do bloco baixo, e as alternativas elas não surgiram, porque o Ganso não estava no melhor dia dele para criar uma jogada ali a ponto, né, de você quebrar a linha de marcação. Era o Arias o que mais se deslocava para buscar o jogo, para fazer, de fato, circular essa circulação de meio de campo. Então, com o Cano ali dentro, a bola cruzada não vai acontecer, né? Assim, não deu para encontrar o Cano no jogo. E o Cano não é o... Primeiro, ele está voltando de lesão, né? Sim. Não está bem fisicamente, mas mesmo assim, ele não é o centroavante típico para jogar no meio de uma linha de 3. Não. Porque ele é baixo, ele não tem velocidade, ele não tem muita movimentação. A bola não chega nele, ele ficou cercado pelos zagueiros, a bola não chega nele. Depois, com a entrada do Everaldo, ele passou a ter mais presença ali. Ou seja, mas foi importante também a entrada do Everaldo, né? A questão toda é a qualidade do material humano.
O Everaldo é um jogador abaixo do que o Fluminense precisa ter para aquela função. Seja para ser titular eventual, seja para ser reserva do Cano. Ele não entra, assim como o Serna. É um jogador de muita força física, mas tecnicamente fica devendo. Deve muito. Assim como o Guga, sem a bola, é um desastre. Então, assim, a gente vai olhar e vai entender. Dos brasileiros que estão no Mundial, o Fluminense tem o pior elenco. Isso está posto. Está colocado. E ele sofre com algumas circunstâncias. Eu quero ter presença diária, vou ter que colocar o Everaldo. Mas coloca um centroavante que está sem confiança, que já não tem grande qualidade mesmo, e que acaba não colaborando da maneira que se esperava. Ele está ali, ele briga, ele tenta ocupar um espaço, mas ele não consegue resolver. É preciso que outros resolvam por ele. E aí o Fluminense, por sorte, tinha no banco o Keno. E lembraram, tem o Keno aí, ó. Coloca ele no jogo. Ele entrou e conseguiu trazer a qualidade técnica que estava faltando. Incomodou mais o segundo tempo do Botafogo contra o Seattle ou esse período do Fluminense contra o São? O período que eu falo é desde o primeiro gol, né? E tudo que aconteceu e tudo. O que incomodou mais, assim? Desagradou mais? Boa pergunta. O Fluminense, eu acho que incomodou mais o Botafogo por só um detalhe. É um critério, não é uma verdade absoluta, longe disso. O Fluminense retomou o controle do jogo. Tá. Depois de tomar os 2 gols e no começo de primeiro tempo bem ruim, quando o Santos teve uma chance claríssima no contra-ataque, ali que o jogador avançado deixa a bola passar, se perde, a gente nota claramente a dificuldade. O Fluminense retoma o controle do jogo e ganha com autoridade, mostrando que realmente era uma equipe melhor. O Botafogo perdeu completamente o controle do jogo contra o Seattle e por acaso não recuperou. Por acaso não sofreu o empate. Sim. Você vê que curioso, né? O Botafogo que teve atuação defensiva pra gente elogiar e aplaudir de pé, maluca exatamente. Contra assim, ela pode falar assim, pelo amor de Deus, contra o PSG, contra o Seattle implodiu no segundo tempo. O Fluminense contra o Dortmund fez um jogaço de imposição, jogando com bola, marcando alto, pressão. Um jogo contra bom o de ver. San, sucumbe em pedaço do jogo que podia ter comprometido a atuação. Bem-vindo ao futebol, William. Então, mas é que tá, não é... As explicações. Não é aquilo que a gente está falando no comecinho aqui do Linha de Passe, essa coisa do você olhar o adversário, a preparação, o foco, o tamanho do adversário, você... Claro. Peraí, hoje eu vou jogar contra o Borussia. Pá. Hoje o jogo é contra o Paris Saint-Germain. Pá. Não quer dizer que não importe os outros, mas o nível de concentração, de preparação para o jogo, e às vezes durante o jogo as coisas vão acontecendo. Não é. Porque não é assim, vou falar que o PSG contra o Atlético de Madrid teve um nível de concentração maior que o do Botafogo, e eu vou diminuir a vitória do Botafogo, eu não vou fazer isso. Não é desculpa, é só uma análise. Tá. Né? Talvez o que se justifique também ali, de alguma forma. Uma análise que, querendo ou não, apareceu hoje, né? Sim. Nesse primeiro tempo. De fato, assim, não quero de jeito nenhum culpar o Ganso por qualquer coisa, mas assim, não é necessário, sabe? Assim, toque de calcanhar, tem que estar muito ligado, o adversário está ali para aquele momento também, porque a gente fala muito disso, né? Os brasileiros, ali, a motivação de enfrentar um PSG, um Borussia, é a motivação do Santos de enfrentar o Fluminense, campeão da Libertadores na temporada passada, é a motivação do Ceará de enfrentar o Botafogo, atual campeão da Libertadores. Então, eu acho que é isso, é você interpretar o grupo como... O que eu posso fazer para me classificar em primeiro? Só um detalhe. Vocês acham que o toque de calcanhar que dá o contra-ataque do gol do San era uma jogada lógica, ainda mais vindo do Ganso, de quem vinha atrás movimentando, e aí houve um erro porque a jogada não saiu perfeita, ou você acha que é um desvio? Porque eu acho que teve certa lógica a jogada, não, tá? Eu acho que sim, mas assim, ele foi a segunda vez que ele deu o toque de calcanhar. O primeiro ele errou. Sim. Eu acho que é uma zona ali que, se você perde a bola, você dá o contra-ataque para o adversário. Eu acho que é um entendimento do que o jogo te apresenta. Assim, sabe assim, você de fato ter a sensibilidade de falar, se eu perder a bola aqui, o Fluminense faz os 2 gols, recuperando a bola no erro de saída de jogo do San. Então, acho que é mais sobre isso, é mais sobre você interpretar o que a partida representa. Sabe, não estou condenando, poderia ter dado certo, o Ganso tem essa qualidade. Mas nessas coisas de... Depois que o Fluminense cobra o lateral, que o Hércules perde a bola, que tem o primeiro ataque, o Guga para. E a jogada continua, e sai o gol, com ninguém marcando. Então, acho que são essas percepções de jogo, sabe? Porque a dificuldade de marcação do Guga é na carreira. Claro. Não é uma questão só
Pra mim, eu passa achei pelas que- opções, né? Eu achei que ele voltaria com o Samuel As Xavier, opções são, né? assim, é compreensível que o Renato queira escalar um time mais agressivo, mais ofensivo contra o Ulsan do que fez contra o Borussia Dortmund. Mas talvez ele tenha passado um pouco do ponto nisso, né? Não só na escalação, mas como na proposta do time em campo. Repito, na hora que o Ganso perde o gol, estão os dois laterais ao mesmo tempo no ataque. Está o Thiago Silva na intermediária de ataque. Só tem um zagueiro, que é o Freitas, e o Martinelli um pouquinho mais perto ali, que é quem acompanha o início do contra-ataque, mas não mata a jogada. É assim, não, beleza, eu vou conseguir controlar. No futebol mais competitivo, você vai e mata a jogada. Primeiro você não tenta o toque de letra ali. E depois você para a jogada e você volta com... Como o Fluminense fez contra o Borussia Dortmund. Com pegada. Eu acho assim, na E minha ali cabeça. o Samuel Xavier foi muito bem contra o Borussia. Sim. Porque ele Foi, estava foi. sempre naquela retaguarda e não passava. Marcou forte. Eu, na minha cabeça, o Fluminense foi para o intervalo perdendo. É verdade. Perdendo por 2-1 de virada. É muito difícil tentar explicar isso para o torcedor, mas eu voltaria no segundo tempo com o terceiro volante e não com o Everaldo. Para ter controle do meio de campo, ter a segurança de que eu não vou tomar mais contra-ataque e aí poder dar liberdade aos outros jogadores para que subam ao ataque. O controle do meio de campo tinha, que você realmente evitaria contra-ataque e daria liberdade O para controle nisso, a segurança, uma segurança de evitar aqueles contra-ataques. E agora, vocês que estão com a bola aí, joguem, que eu vou segurar aqui esse meio. Como a gente conseguiu segurar contra o Borussia. Mas não foi a opção dele, ele continuou suscetível, vulnerável e deu sorte. Aquele lance do Fábio, muito pouco não foi pênalti. Sim. Outras... E tem uma outra finalização também que vai para fora, né? Sim, eles No tiveram ali finalzinho duas, teve três uma outra chances. com uma defesa sensacional. do Mas ele já Flamengo, estava desvio. 4-2, o jogo Sim. já estava mais resolvido. Mas você toma o terceiro gol ali, aí o Borussia já vira líder. Às vezes é detalhe, é uma detalhe, coisinha de nada, mas lá Eu até na outra anotei rodada... aqui, né, durante o jogo, até anotei, esquema com 3 zagueiros se mostra, ou com 3 volantes se mostra o mais acertado pro Fluminense nesse. Não, e aí é bom Nesse pensar Mundial. nisso para o jogo contra o Mamelodi. eu Exato. queria chegar nisso aí, meu povo. Porque é um time muito mais agressivo. Uma mais, Mamelodi é muito mais mais. agressivo, Não só é mais mais agressivo, mas difícil e eles vão precisar vencer o jogo para classificar. isso. E eles acreditam que eles podem se classificar mesmo. É um time que joga com muita personalidade. Personalidade, eles vão Muita para cima. personalidade. Muita Vão personalidade. para cima. Eles cometeram muitos erros defensivos, hoje contra o Borussia, né? Entregaram lá os 3 gols pro Borussia. Principalmente o gol de empate, né? Daquele jeito. Mas, até o final, mesmo que estavam perdendo por 4-1, foram buscar o 4-3, não foi isso? Sim. Vou jogar. O Borussia tô perdendo, vou jogar. Vou lá. Então, diante de um time como esse, porque hoje eu falava agora há pouco, do que eu achei uma certa falta de ambição do Ulsan. Não vai ser o caso do Mamelodi. O Mamelodi vai querer o jogo. Vai dar espaço para o Fluminense. Eu acho que o Fluminense tem condição de ganhar o jogo nisso. Mas o Fluminense não pode brincar de se defender tão mal como se defendeu hoje. Você acha que o Fluminense dos brasileiros corre mais risco? Eu acho. O Flamengo já tá O Botafogo, classificado, apesar né? de tudo, tem uma situação ainda complicada. O grupo está muito embolado, né? do Botafogo. Mas pode tomar 2 gols. Per- Né? mas Pode perder, né? Vai perder de 2-0. A gente tem um brasileiro classificado, um que pode até perder. O Palmeiras que vai pegar o time... Seria o time mais fraco Mas da olha para o chave, mas... adversário. Né? Mas olha para o adversário. O Botafogo é o que tem adversário mais difícil. É o que tem mais difícil, E o Fluminense vai pegar uma Mamelodi, que é um adversário chato. E tá ali, ó. Esse é o mais embolado, né? Porque os outros dois têm 6 pontos, né? O Palmeiras tem 4, mas já numa situação muito cômoda. Aí é difícil, porque tem um confronto direto e o Borussia Dortmund provavelmente vai vencer o Ulsan. Sim. Provavelmente vai vencer o Ulsan. Vai a 7. Porque as equipes brasileiras se valorizaram tanto nessa primeira rodada, as primeiras 2 rodadas do Mundial, que qualquer eliminação de equipe brasileira agora é uma tragédia. Vamos parar pra pensar? Qualquer Os uma. 4 venceram na segunda rodada. Não, qualquer uma é uma tragédia. O Flamengo está classificado, o Palmeiras é brasileiro muito perdeu favorito à classificação, o Atlético precisa tomar 3 gols se o PSG ganhar o jogo dele para ser eliminado, e o Fluminense só perder. São todos favoritos na classificação. São todos favoritos. Sim. Adquirindo essa condição durante o Mundial. O grupo do Palmeiras já era previsível, o do Fluminense a gente imaginava que o Fluminense passaria Junto com em o Borussia. segundo lugar, o do Flamengo Também. dava para Daria. classificar, mas a gente não sabia se era segundo ou primeiro e Sim. tal. E a façanha até agora é botafoguense. Botafogo. Eu acho que, assim, pra gente voltar pro Fluminense, mas respondendo a tua pergunta, eu acho que sim, vai gerar uma certa frustração.
que não pode virar uma cobrança, uma coisa, depois, porque acabou, olha, ficou pelo caminho, jogou como nunca e perdeu como sempre. Começa aqueles papos, né, aqueles folclores e tal. Mas se acontecer, claro que vai ser uma frustração, vai ser uma certa decepção mediante o que eles apresentaram nas primeiras 2 rodadas. No caso do Flamengo, o Flamengo já está classificado. Mas aí não pode ser o fim do mundo. Ai, meu Deus, olha só, começou tão bem, acabou sendo eliminado, que decepção, que papelão. Eu acho que não pode chegar nesse nível, não. Não é que não chega nesse nível, mas o que o torcedor, como o torcedor funciona. Sim. O que se criou, né, de anteontem para hoje, pelo menos eu até vi alguns posts e fui questionado porque eu fiz um elogio à vitória do Flamengo, que foi corajosa. E foi? Aí alguns já começaram a querer dizer que ao classificar a vitória do Flamengo de corajosa, eu estava automaticamente criticando a do Botafogo. E eu falei, eu não estabeleci comparação nenhuma. Sim, mas tudo bem, mas há um debate também, porque a disputa começa a ser, o meu time está jogando melhor que o seu. Aí teve um que já mandou assim, agora tem que jogar Flamengo e Botafogo para você ver. O Flamengo e Botafogo jogam todo ano aqui, várias vezes. Eu não tenho nenhum medo de ficar em cima do muro para comparar as atuações. Eu acho que o maior resultado, mas eu não quero, não mais acho épico que... é o do Botafogo. E a atuação mais plena, completa, quando a gente fala ataque, defesa e tudo mais, foi a do Flamengo. Tá. Porém, não dá para jogar contra o PSG como o Flamengo fez contra o Chelsea. Ele não conseguiria ter esse nível de imposição que teve contra o PSG como teve contra o Chelsea. É impossível, porque o PSG vai ter a bola, vai ter o controle do meio de campo, dá para você brigar, ganhar o jogo. Sim, dá. Mas o Botafogo, dentro do que era possível, ele tem o principal resultado até agora numa equipe brasileira no Mundial. Mas você está entendendo onde eu quero chegar? Que estão começando a querer estabelecer um campeonato entre os times brasileiros. Um campeonato brasileiro. Eu ganhei, mas você também ganhou, mas eu ganhei mais bonito que você e tal. E então, sim, se os outros passam e o Fluminense não passa, vai sair como o patinho feio da história. O Fluminense não passou e tal. Uma campanha brilhante do futebol brasileiro, o Fluminense. Então vai se levar para esse lado. Aliás, isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde, ou com o Fluminense, ou com o Botafogo, ou com o Flamengo, ou com o Palmeiras. Alguém vai perder, né? Mesmo que tenhamos uma final brasileira... E por mais um campeão. Só é o campeão. E por mais que a empolgação esteja lá em cima, a tendência ainda é que eles não cheguem à final. Dependendo fazendo dos algumas confrontos, contas ali. Alguns podem até chegar nas quartas e tal, a partir daí... Existe uma chance de termos um duelo brasileiro nas quartas. Flamengo contra Palmeiras ou Botafogo. Sim. Já nas oitavas, Palmeiras Aí, ganhou. Então, eu digo nas brasileiro quartas vai- que garantia já uma Além disso, semifinal. Já uma semifinal, sim, que já é um baita Porque pode feito. ter Palmeiras e Sim. Botafogo, e pode ter ou Palmeiras ou Botafogo ganhando de alguém e enfrentando o Flamengo nas quartas. Dependendo do cruzamento, né? Vai quem fica em primeiro, quem fica em segundo. Aí já se garantiria alguém do Brasil, Quer eventualmente, matar o Dimas do coração. numa semifinal. E assim, Mas o Palmeiras pegando o Botafogo e depois o Flamengo, é esse que ele morre? que caminho, Nossa, né? ele não dura, ele não chega até lá. caminho. Ele não chega até lá. No do Botafogo, ele já fica no meio do caminho. Outro dia não teve um torcedor aí que foi do no VAR, Flamengo? É. não foi? Um torcedor do Flamengo, né? Da Não, do Palmeiras, da Palmeiras, expulsão do Rafael Veiga. Isso, a expulsão do O cara Veiga. tava, o Jean Otto tava aqui, um amigo dele, que tava lá no estádio, que tem um cara do lado dele, aí veio o lance, expulsou o Rafael Veiga. Aí o VAR corrigiu. Na hora que expulsou, o cara desmaiou. O cara desmaiou, já tá nesse nível, cara. Então imagina o Dimas, coitado. A gente precisa dele aqui trabalhando, pelo amor de Deus. Fala aí, Mari. Você ia falar? Não, é só para concluir esse assunto dos brasileiros. Ainda assim, por mais confortável que seja a situação do Botafogo, eu acho que ainda é uma cautela ali. Porque a gente está falando do Atlético de Madrid, né? Entre todos os adversários que os brasileiros vão pegar, ainda é um clube top ali. É o adversário mais difícil, sim. E assim, claro que tudo pode acontecer, é épico o que aconteceu contra o PSG, mas na estreia não foi legal o segundo tempo. Então assim, a gente ainda tem o Botafogo, assim como o Fluminense, a gente ainda tem uma super exibição para uma mais ou menos. Então é isso, é você interpretar o campeonato, essa primeira fase, como tudo, tudo. Então eu ainda acho a do Botafogo confortável, pode perder de 2-0, mas não é um absurdo perder de 2-0 para o Atlético de Madrid. Perder de 3-1, Não, de 3-0. Sabe o que vai acontecer se tiver confronto brasileiro, né? O jogo vai ser truncado,
Amarrado. Atlético de Madrid? Os times vão ser mais... Não, Entre brasileiros. Os times vão ser mais cautelosos. sim. O jogo já não vai ser tão bonito quanto a gente Já não vai tá ser vendo. os jogos com esse tipo outra conversa, Porque aí é um imagina. jogo de outro caráter. O termo é exatamente esse, é outra coisa. Exatamente. Lembrando que o Botafogo pode perder de 2-0. Né? Pode. Não pode perder de 3. Isso. Não pode Isso. perder de 3. Esse é o problema. Se o PSG ganhar, se o PSG não ganhar, o Botafogo tá classificado. E o Dimas aqui, que acabou de pedir para fazer um intervalo e tal, quando a gente está falando aqui do adversário mais difícil, seu Ele já quer Atlético de beber água, Madrid, diz que ele quer não, pro está intervalo, perguntando não? se o Messi joga vôlei. Ah, tá. Ele está achando que o adversário mais difícil é a Inter Miami por causa do Messi. Você viu o Inter Miami jogar? Vi os 2 jogos. Não, Marca mal, O o Dimas. jogo é lento. Mas é óbvio, tem o Messi, Dá né? isso. Então... é só isso. Pode pedir os caras ficar tranquilo que não tá sendo que nem na Copa do Mundo que encostaram no Messi e dão falta ou dão pênalti. Isso, fica tranquilo, Dimas. Tá sendo Fica mais- tranquilo. Gustavo Gomes e tranquilo. Rios ali fechou, acabou. E, nada pô, demais. imagina.